Para discutir, deputado Douglas Garcia. Vossa Excelência me escuta? Perfeitamente, deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o projeto de lei 108/2021, de autoria do nobre deputado Paulo Fiorilo, com todo respeito ao nobre deputado Paulo Fiorilo, no que diz respeito aos artigos 1º e 2º, possui mais um caráter político, um evidente objetivo de criação de narrativa partidária contra os seus opositores políticos, como em suas justificativas. Você lê a justificativa desse projeto, você vai encontrar mais questões envolvendo caráter político de que, de fato, querendo atender a população do estado de São Paulo. Esse projeto ele não possui em si aquilo que deveria ser a sua causa precípua, que é a garantia do direito. Nesse sentido, o projeto de lei 101/2021, de autoria do nobre deputado Paulo Fiorilo, ele apenas confunde e restringe direitos que já existem. A própria deputada Juliana Pascoal acabou de falar aqui a respeito de um outro projeto de lei, mas aqui eu gostaria de citar o artigo 3º da Lei Federal número 13.979, que garante às autoridades o direito de utilizar, entre outras, as seguintes medidas no combate à pandemia do coronavírus: vacinação e outras medidas profiláticas, autorização excepcional e temporária para importação e distribuição de quaisquer materiais, medicamentos e insumos considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia, desde que autorizados pela Anvisa ou por outras autoridades sanitárias estrangeiras definidas desta lei. O mesmo artigo 3º da Lei Federal 13.979, em seu parágrafo 7º, inciso 3º, especifica que essas medidas poderão ser adotadas pelos gestores locais de saúde em determinadas hipóteses e também pela Anvisa em outras hipóteses que também estão descritas na lei. Ou seja, senhor presidente, essa autorização para poder comprar a vacina através do Estado, fora da autorização da Anvisa e etc., ela já existe, já é contemplado por lei federal. Não é necessária a criação de um projeto de lei por essa casa para poder fazer isso. Então, eu acredito que nós deveríamos estar debatendo a respeito de outro tema, ocupando esse espaço no Parlamento Paulista a respeito de outro tema, com todo o respeito aqui que eu tenho pelo deputado Paulo Fiorilo, pela deputada professora Bebel. Mas, por exemplo, nós poderíamos estar apreciando vetos do governador a respeito dos projetos dos deputados que envolvem a área de saúde. Muitos deputados aqui tiveram projetos aprovados agora para poder combater o coronavírus, Covid-19, em plena pandemia, e o governador foi lá e vetou na maior cara de pau, até mesmo projetos aqui que fazem parte da base do governo Dória aqui na Leste. Daqui a pouco eu já vou citar alguns deles como exemplo. Por que eu estou dizendo isso, senhor presidente? Porque é um absurdo o que está se estabelecendo no estado de São Paulo e tudo isso, todo esse estado de coisas que nos levou aqui, nesse momento, está debatendo coisas que, de fato, não vão impactar em nada na vida da população, uma vez que, juridicamente, já está respaldado o estado de São Paulo para poder fazer a aquisição dessas vacinas. O que nós deveríamos estar debatendo, por exemplo, é o centro de contingência do Covid-19 do estado de São Paulo, que ninguém nunca viu, ninguém sabe a cor, ninguém sabe o nome, ninguém sabe quem faz parte. Todo mundo sabe, é lógico, que faz parte o senhor Marcos Boulos, né, que é pai, se eu não me engano, do senhor Guilherme Boulos. Inclusive, o deputado Carlos Gianelli estava aí reclamando que o governador João Dória não seguiu a risco o lockdown e etc., que deveria ser imposto no estado de São Paulo. Interessante essa proximidade que o pessoal tem nas decisões do governo do estado de São Paulo no que se refere às questões do coronavírus Covid-19. Está aí talvez outra prova de que as ações do governo do estado estão longe de ser uma ação de fato para ajudar a população e muito mais próximo de uma ação política. E por falar nisso, senhor presidente, eu entrei aqui com requerimento para que a população possa participar das decisões do centro de contingência. Que não a população, pelo menos os deputados dessa casa, levando ao governo do estado, levando ao debate do centro de contingência, doutores, médicos, especialistas que pensam diferente dessa ala do doutor Marcos Boulos, porque me parece que o governador do estado de São Paulo, ele se cercou de pessoas que falam exatamente a mesma língua e ninguém mais pode dar opinião contrária. É isso que ele chama de democracia. Entrei aqui com requerimento, pedindo para que seja levado até esse centro de contingência especialistas, médicos, que tenham uma visão diferente a respeito dessas restrições extremamente radicais, extremistas, que o governador do estado de São Paulo está impondo aqui no nosso estado. E adivinha só, não tive resposta absolutamente nenhuma com relação a isso.
Além disso, também vem outro requerimento aqui, olha, cadê todos aqueles insumos que foram utilizados nos hospitais de campanha, os equipamentos dos hospitais de campanha que foram fechados? Nenhum hospital, não vi nenhum hospital do Estado, hospital público, se algum deputado aqui souber, por gentileza, aqui que fale, recebendo todos os equipamentos que existiam anteriormente nos hospitais de campanha, tudo aquilo que foi gasto nos hospitais de campanha poderia ser reutilizado para aqueles hospitais que hoje estão atendendo, infelizmente está aí com a taxa acima de 90 e tantos %, deveria estar recebendo esses equipamentos. E o governo do Estado também não me responde com relação a isso. Além disso, senhor presidente, recebi aqui um ofício de vários prefeitos aqui de algumas cidades, Igarapava, Jabuticabal, Mococa e Ipuã, pedindo socorro para o governador do estado. Estou dizendo isso porque o governador João Dória, ele é famoso por dizer que se baseia na ciência, na medicina, ele se baseia em dados técnicos, científicos, ele está trabalhando na frente da saúde para poder combater o coronavírus. Esses prefeitos dessas cidades que eu acabei de citar estão pedindo socorro para o governador, porque eles estão com falta aqui, olha, de uma lista enorme de medicamentos e que, se não for tomadas as medidas urgentes e necessárias para resolver essa questão nos próximos dias, eles vão ter que fechar 38 leitos em razão da falta de medicamentos. Então, aqui eu estou perguntando, especificamente para o governador do estado de São Paulo, o senhor vai correr com a mesma celeridade que correu para mandar dinheiro para publicidade e propaganda de seus amigos da imprensa, para poder ajudar esses médicos aqui, para poder ajudar essas prefeituras, para poder ajudar essas cidades? Ou só se preocupa para fazer com que o dinheiro do Estado seja utilizado a seu bel prazer, para poder fazer com que o dinheiro do Estado seja utilizado com o seu grupo de amigos, como o senhor já fez desde o início dessa pandemia até agora, trazendo medidas completamente ineficazes, trazendo para o estado de São Paulo medidas que não estão combatendo o coronavírus, muito pelo contrário. Senhores, eu já disse aqui antes, eu vou repetir novamente, eu vou repetir quantas vezes forem necessárias. Essa Assembleia Legislativa precisa se debruçar sobre as ações e medidas ditatoriais que o governador do estado de São Paulo tem imposto no nosso estado, sem nenhum respaldo científico, sem nenhum respaldo da medicina, sem nenhum respaldo da saúde. E eu posso provar. Nós temos aqui um estudo que foi feito, uma declaração, Great Barrington, de catedráticos de epidemiologia das 3 melhores universidades mundiais. De quem que eu estou falando? Harvard, Oxford, Stanford, 3 universidades mundiais. Eu estou falando do Centro de Contingência dos Amigos do João Dória, com todo respeito aqui aos doutores do Centro de Contingência, mas aqui eu estou falando das 3 melhores universidades mundiais. Essas 3 melhores universidades mundiais, pessoas, catedráticos de epidemiologia, contraindicam as medidas de bloqueio da sociedade, visando o combate à disseminação ao novo coronavírus. Eles são contra essas medidas de bloqueio. Esses pesquisadores, eles expuseram sérias preocupações sobre os impactos prejudiciais para a saúde física e mental das políticas prevalecentes da Covid-19. Senhores, existem outros métodos, outras formas de trabalho que médicos, cientistas e pessoas que se pautam na saúde têm a oferecer. E o governo do estado não quer ouvir, porque eu já entrei com vários requerimentos pedindo para que o governo do estado escute a população que não quer ficar presa dentro de casa, apenas presa dentro de casa, esperando cair dinheiro do céu para conseguir pagar o aluguel, esperando cair dinheiro do céu para conseguir pagar a conta de água, esperando cair dinheiro do céu para conseguir pagar a conta de luz. E R$450, me perdoa, senhor governo, mas R$450 não dá para nada. Não dá. Nós temos aqui condições de oferecer para o nosso povo uma alternativa, de pelo menos debater. Mas nem isso o governador do estado de São Paulo quer fazer. E quando ele não faz, ele simplesmente ignora essa Casa de Leis, a Assembleia Legislativa. Senhores, eu peço, a base do governo aqui, o governo Dória, porque os senhores reelegeram o PSDB aqui para presidente da Assembleia. E eu sei que a Assembleia Legislativa é a única que pode barrar os desmandos do governador do estado de São Paulo. E que tudo que é pautado depende apenas, única e exclusivamente da presidência da casa. Então eu peço aos senhores, a base do governo Dória, que pelo amor de Deus, trabalhem no sentido de pelo menos fiscalizar os atos do Poder Executivo. Porque o que essa Assembleia Legislativa tem feito é uma subserviência completa e absoluta, quase que escravocrata ao governador do estado de São Paulo. Nós não temos independência absolutamente nenhuma. Prova disso está aqui, olha, projetos da base do governo sendo vetados pelo próprio governador e ninguém questiona nada.
Ninguém questiona absolutamente nada. Aqui, o deputado Coronel Telhada teve um projeto excelente que foi aprovado por esse plenário no ano passado, ou no começo, bem no começo desse ano, não lembro exatamente, mas foi vetado pelo governador. Falava a respeito de natimorto, as gestantes que tinham seus bebês, infelizmente, faleceram, podiam ter ali leitos separados. Foi vetado pelo governador do estado. Por que o projeto de lei da deputada Analice Fernandes aqui, que fala sobre 30 horas de trabalho semanais aos enfermeiros, não é sequer pautado, apreciado por essa Casa de Leis? Questiona aqui se o deputado Ataíde Teruel, que faz parte do Podemos aqui, o projeto de lei 628/2019, teve pautado aí pela Casa, pela presidência da Assembleia, alguma vez o seu projeto de lei que foi vetado? O projeto de lei do PT também, do Partido dos Trabalhadores, por que não falar? Porque, afinal de contas, o PT votou no PSDB para a presidência da Assembleia, quisesse pelo menos ter pautado seus projetos aqui, que foram vetados pelo governador no plenário da Casa. Por que o deputado José Américo, no seu projeto de lei 863, aqui, que foi sobre atendimento de assistentes sociais e psicólogos aos alunos da rede pública de educação básica, por que não tem o seu veto apreciado? Por que, senhores, nós temos que viver essa subserviência ao Poder Executivo? Os senhores são deputados estaduais, essa casa precisa ter vida, essa casa precisa respirar, essa casa precisa de oxigênio. E para essa casa ter oxigênio, nós não precisamos aprovar um projeto de lei que, em sua essência, não vai mudar absolutamente nada, uma vez que nós já temos um projeto de lei nacional que versa sobre isso daqui e entrega essas prerrogativas ao Poder Executivo para fazer essa compra de vacinas, sem autorização da Anvisa. Nós precisamos nos mexer como deputados estaduais para barrar as decisões extremamente ditatoriais do governador do estado, que me perdoe, deputado Barros Munhoz, mas as ações do governador do estado de São Paulo, do João Dória, não é graças a Deus, não. Não é uma graça divina, não. É uma praga satânica. As ações do governador do estado de São Paulo em fechar as pessoas dentro de suas próprias casas, impedir as pessoas de conseguir trabalhar, de trazer sustento, com base em absolutamente nada, sem escutar o contraditório, sem escutar a oposição, sem levar as pessoas que pensam de médicos, que pensam diferente, silenciando opositores, perseguindo opositores na justiça, derrubando as ações dos prefeitos que querem ter a sua própria economia aberta. Quantos prefeitos tentaram abrir o seu comércio em suas cidades? Prefeitos esses que sabem muito bem a quantidade de leitos disponíveis em seus hospitais, não conseguiram sequer gerir a respeito disso. Por quê? Porque o Ministério Público estava lá batendo na porta. No dia seguinte, com todo aqui o respeito aos promotores de justiça, mas me parece que algumas promotorias de justiça se comportam como verdadeiros advogados do governador do estado. No dia, em menos de 24 horas, você tem uma ação civil pública para obrigar o coitado do prefeito a derrubar o próprio decreto. Que gerência é essa? Que independência é essa? Absolutamente nenhuma. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo atendendo de forma célere os pedidos do governador. Questiona aqui a todas as ações que nós ajuizamos na Justiça, questionando o governador do Estado, aos juízes que muitas das vezes seguram. Por favor, juízes do Tribunal de Justiça que se sentirem coagidos ou que se sentirem ameaçados, podem entrar em contato imediatamente com o deputado Douglas Garcia. Eu sei lá, eu oficio a ABIN, eu oficio a Polícia Federal, eu oficio o que quer que seja, mas segurar da forma com que vem segurando, e muitas das vezes nem sequer decidindo, ou decidindo meses depois, como foi feito a questão da vacina, né? E a imprensa ficou utilizando a narrativa de que eu era anti-vacina e etc., que foi um verdadeiro absurdo. Pelo amor de Deus, senhores, as instituições precisam agir contra as medidas ditatoriais, radicais, extremistas do governador João Dória. E essa Assembleia, principalmente, quem votou no PSDB, com todo respeito aos nobres deputados, tem um respeito gigantesco pelos senhores, mas eu acredito que os senhores merecem muito mais do que ser subservientes do governador do estado. Eu tenho certeza que os senhores concordam comigo. Certeza absoluta. Porque ter os seus projetos vetados aqui a troco de absolutamente nada, e pior ainda, sabe o que me deixou mais estupefato? Foi quando a base evangélica foi até o Palácio do Governo pedir para que cultos evangélicos, católicos, etc., sejam serviços essenciais, não tivessem fechados durante a pandemia. Menos de 3 dias depois, o governador mandou todo mundo para a chinchila. Não vai ter culto, não vai ter nada, não vai ter absolutamente nada. Ou seja, está desfazendo a própria base. Está tratando com falta de respeito os próprios deputados. Senhores, está nas mãos dos senhores o poder de pelo menos fiscalizar e fazer esse governador ouvir o contraditório.
É apenas isso que eu peço, apenas isso a essa Casa de Leis, absolutamente nada, para que nós venhamos nos desdobrar sobre a democracia, que é ouvir o seu opositor. Não estou falando aqui de questões, bolsonarista, é lulista, não sei o quê. Não, é a democracia o que precisa ser debatido. É o contraditório ter voz dentro das instituições, e isso não está existindo. E principalmente agora que o PSDB foi reeleito presidente dessa casa, a presidência da Assembleia Legislativa está longe de existir. Eu peço aos 9 deputados, está nas mãos dos senhores. O povo paulista precisa respirar, precisa ter liberdade. E nós contamos com os senhores nessa legislatura, neste biênio. Vamos encerrar, por favor, deputado. Terminou seu tempo. Obrigado, deputado Douglas.